Solicito ao primeiro secretário, que é o nosso vereador Protásio Nogueira, que faça a chamada dos senhores vereadores para constatação de quórum e início da sessão ordinária. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Taubaté. Vereador Caio César Machado da Cunha, presente. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Caresp, presente. Vereador Cláudio Miak. Vereador Clodoaldo Aparecida. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Bezerra, da presidência. Vereador Eduígues Ferreira Martins. Vereador Jean Carlos Soares. Vereador Juliano Abi. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo. Vereador Odete, presente. Vereador Olímpio Tomiama, presente. Vereador Pedro Comura. Vereador Protásio Nogueira, na secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, presente. Vereador Juliano Abi, presente. Vereador Roberto Valença, presente. Vereador Rubens Benedito, presente. Vereadora Vera Lúcia. Senhor presidente, 12 dos senhores vereadores presentes. Há quórum regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis independentes, que independem de deliberação do plenário. Papéis independentes de deliberação. Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Comunica a sanção das leis 7.167, 7.168 e 7.169 de 2016 e encaminha os respectivos autógrafos. À disposição dos senhores vereadores. Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, informa sobre a liberação de recursos financeiros. À disposição dos senhores vereadores. Caixa Econômica Federal comunica a liberação de recursos do programa Saneamento para Todos, nas modalidades manejo de águas pluviais e esgotamento sanitário, respectivamente. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 107/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos, Crescer, Unidade César de Souza, e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 337, criação municipal de apoio à educação do jovem e adulto, do senhor prefeito municipal. Para a manifestação do plenário, não havendo manifestação de nenhum dos seus vereadores, encaminho para as comissões pertinentes da Casa. Solicito o primeiro secretário notar a presença do vereador Taubaté Guimarães e Eduígues Martins. Presença anotada dos vereadores Eduígues Ferreira Martins e Benedito Faustino Taubaté Guimarães. Projeto de lei número 108/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos, Crescer, Unidade Jundiapeba. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação. Caminham as comissões pertinentes para os seus pareceres. Requerimento número 114/2016, egrégio plenário. Faleceu na noite do último sábado, dia 11 de junho, o conselheiro vitalício do Clube Náutico Mogiano. Descansou o querido amigo Tadao Igoshi, aos 80 anos de idade, após complicações cardíacas. O falecido era casado com Elizabeth Igoshi, com quem teve os filhos Marcos e Marcelo Igoshi. Nascido em Mogi das Cruzes, filho do mestre e um dos grandes percussores do judô em nosso município, Sensei Benhit Igoshi, Tadao era aposentado de Furnas e membro do Conselho Deliberativo do Clube de Náutico Mogiano. Deixará com certeza saudades em nossos corações, mas com todo respeito e admiração, pedimos que receba nossas singelas homenagens, bem como as orações que todos os seus amigos de hoje e sempre
Descanse em paz, grande homem e amigo. Ante o exposto, atendido às formalidades regimentais, requeiro que fique constado na ata desta sessão ordinária o presente voto de pesar pelo passamento do senhor Tadao Egoshi, enviando-se cópia da presente aos seus familiares, a quem expressamos as nossas mais sinceras condolências. Plenário Luiz Beraldo Miranda, 20 de junho de 2016, Marcos Furlan, vereador DEM. Coloco em discussão o requerimento do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento número 115, 2016, colendo plenário. Na última quinta-feira, 16 de junho, a dupla mogiana paralímpica formada por Dirceu José Pinto e Eliseu dos Santos, além do atleta reserva, o paranaense Marcelo Santos, sagraram-se campeões do Open Mundial Classe BC4 de bocha adaptada, realizado em Portugal. Sendo a última competição do ciclo paralímpico para os mogianos e paraenses, o torneio foi um grande teste e serviu como preparação para a Paralimpíada no Rio de 2016. Sendo assim, requerimentos obedecidos às formalidades regimentais, ouvido o douto plenário, a inserção na ata do presente sessão ordinária, votos de aplauso e congratulações aos paratletas de seu José Pinto, Eliseu dos Santos e Marcelo Santos, e que sejam oficiados os homenageados, a imprensa, o senhor prefeito municipal Marco Aurélio Bertaioli e o secretário municipal de esporte Nilo Guimarães, pelos motivos acima expostos. Plenário, vereador Luiz Beraldo Miranda, 20 de junho de 2016, Marco Furlan, vereador DEM. Coloco em discussão o requerimento do vereador Marcos Furlan. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento número 116, 2016, colendo plenário. Requer a mesa diretiva, obedecidas às formalidades regimentais, ouvido o colendo plenário, seja considerada justificada a minha falta na sessão ordinária realizada na data de 21 de junho de 2016, uma vez que tal ausência se deu em virtude de encontrar-me fora de nosso município, tratando de assuntos de interesse local. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo Miranda, 22 de junho de 2016, Dr. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, vereador PSB. Coloco em discussão o requerimento de minha autoria. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 385 e 386, de autoria do vereador Carlos Lukarewski. Coloco em discussão as indicações 385 e 386. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, vereador Jean Lopes. Senhor presidente, por favor, consignar minha presença. Está consignado sua presença, vereador. Consignada a presença do vereador Antônio Lino também. E consignado a presença do vereador Antônio Lino. Coloco em discussão as indicações. Encerrada a discussão e votação, os vereadores, se forem favoráveis, permaneçam como se encontram. Estão aprovadas as indicações. Quem não sei. Diz que foi. Senhor presidente, não constam mais papéis para expediente. Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito ao primeiro secretário que realize a chamada... Não, desculpa. Não existindo mais papéis para expediente, passa a palavra ao primeiro vereador inscrito, vereadora Ana Carina Pirillo. Solicito ao primeiro secretário, Jean Carlos Lopes, que assuma a primeira secretaria. Vereador Jean Carlos Lopes, por favor, assuma o seu lugar. Pode colocar. Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras, público de casa. Essa tarde eu vou falar sobre o Parque Centenário e alguns bichinhos que habitam nele, como o sagui. Esses saguis, eu tenho recebido muita reclamação dos munícipes que eles são alimentados inadequadamente. Muitas pessoas levam xizitos, levam salgadinhos para esses bichinhos, principalmente compram polvilhos para os cisnes, para os patos. Então, essa tarde eu quero conscientizar a população para não alimentar esses animais, tá? É uma alimentação inadequada. Quando eu estive lá, infelizmente, nós só temos uma placa da qual essa vereadora que solicitou para a Secretaria do Meio Ambiente que colocasse.
para que não se alimentasse os animais silvestres. E nós estamos começando a perder eles por essa falta de informação e os frequentadores do parque alimentarem esses bichinhos. Hoje nós estamos lá com em média de 50 saguizinhos em torno daquela trilha. Então é importante conscientizar. Nós também temos, a pedido dessa vereadora, foi construído um bebedouro para cães, mas infelizmente não colocaram a placa. E aí muitos frequentadores pensam que é para lavar os pés, mas não é. Eu já solicitei também ao secretário que coloque a placa. Então hoje é mais informativo que nós perdemos muitos patos, muitos saguis e não há essa necessidade. Temos que conscientizar a população, tá? E também já solicitei ao secretário que dê uma alimentação adequada. Nós temos até um casal de idosos que todo dia, às 6 horas da manhã, vai até o parque e coloca frutas para os saguis. E eles descem e comem, né? Mas é importante que os outros frequentadores, principalmente, muito xijitos, fandangos, tudo que é salgadinho e polvilho, tá? E isso está trazendo a morte desses animais. E outro assunto que eu quero tocar é o ocorrido na segunda-feira, o absurdo que nós, da causa animal, estamos indignados, foi a morte da Juma. Nós já tivemos a morte do nosso querido gorila, né, o Ramoá, eu acho que é o nome, né? Ele estava no zoológico, caiu uma criança e ele foi abatido, exterminado, né? Primeiro que o gorila não tinha que estar nem ali no zoológico para expor para a população, para o animal humano, né? Ele tem que estar na natureza, não servir de entretenimento para o homem. Mas a gente tenta conscientizar a população mundial de que esses animais têm que estar na natureza, que não tem que estar no zoológico. Mas aí me vem ainda o Exército Brasileiro, que eu não sei se é o Exército Brasileiro, se ali é um picadeiro, é um circo, porque tem uma onça pintada no cativeiro, da qual ela é levada todo ano, dia 7 de setembro, eles pegam essa Juma, pegavam, né, a Juma, colocava dentro de um caminhão, bem no alto, amarrada, acorrentada, e levava para a exposição. Um animal selvagem. O que o Exército Brasileiro mantém em cativeiro um animal selvagem? Se eles quisessem ajudar o animal, o mínimo que deveriam fazer é resgatar esse animal, enviar para um CRAS, reabitá-lo e colocar de volta à natureza. Eles mantêm em cativeiro a Juma há cerca de 4 anos. Ela chegou pequenininha lá e acha bonito. E agora o que aconteceu? Pegaram a Juma, porque ela é entretenimento do Exército. Vamos colocar ela junto com a abertura da tocha, com o desfile da tocha. E aí o que aconteceu? Quando ela estava retornando, é lógico, ficou estressada, ficou assustada, tentou fugir e foi abatida, porque na hora da fuga ela pulou num soldado. Bom, o meu repúdio quanto a isso eu fico sem palavras de escutar, de ver umas imagens dessa, uma morte dessa descabível, né? Ser abatida dessa forma pelo Exército Brasileiro, que não tem que ter onça nenhuma de mascote, de entretenimento para a população de Manaus. Correto? Não é para desfile, não é para troféu do humano, não é nada disso. Ela tem que estar na natureza. Então, eu deixo aqui o meu repúdio. Eu fiz uma moção contra o Exército Brasileiro, uma moção de repúdio sobre a morte da Juma. Muito obrigada. O próximo vereador inscrito é eu mesmo. O presidente, vou passar a presidência ao vereador Jean Lopes. Fala aí com a palavra. Com a palavra, nobre vereador Chico Bezerra. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras,
Eu entrei na política em Mogi das Cruzes em 1983. Naquele período, quando entrei na política, eu me elegi vereador em Mogi das Cruzes. E nós tínhamos alguns candidatos em Mogi que foram candidatos a prefeito em 1982, 82 para 83. Chico Nogueira, Jundiabe, Machado Teixeira, que foi eleito prefeito, Nicolau Lopes de Almeida, alguns outros candidatos. E naquela época eu já convivi e aprendi a conviver com um mogiano, aqui de Mogi das Cruzes, o senhor Jundiabe. Jundiabe, que foi candidato a prefeito naquela época. E não ganhou a eleição naquele período. O vereador o Machado Teixeira ganhou a eleição de prefeito. E de um período para cá nós fomos e tivemos uma convivência como político durante vários anos. Em 1991, nós assumimos um mandato na Assembleia Legislativa, junto com o ex-prefeito também de Mogi das Cruzes, o ex-prefeito Chico Nogueira. E tínhamos na Assembleia Legislativa uma convivência muito boa, trabalhando em prol da cidade de Mogi das Cruzes. E fizemos muitos trabalhos para Mogi das Cruzes, eu, Chico Nogueira, o vereador, o deputado Jundiabe, e tivemos essa convivência. Posteriormente voltei para a Assembleia. O Junge, no ano 2000, nós fomos candidato a prefeito contra ele, fui para o segundo turno contra o Jundiabe, e o Jundiabe conseguiu se eleger prefeito naquele período. Tivemos as nossas desavenças, mas desavenças políticas, e que tudo isso depois foi relegado ao segundo plano, simplesmente como uma desavença política. E, posteriormente, tive a oportunidade de apoiar o Jundiabe no ano de 2004, quando ele se elegeu e se reelegeu prefeito de Mogi das Cruzes. E me surpreendeu muito ontem, vereador Olímpio Tomiyama, me surpreendeu muito ontem a desistência do Jundiabe como candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Eu acho que foi uma grande perda para a cidade de Mogi das Cruzes a candidatura do Jundiabe. Porque o Jundiabe demonstrou, no período que ele foi prefeito de Mogi das Cruzes, fez uma administração muito boa para a cidade, foi um administrador excelente para Mogi das Cruzes. Tivemos as nossas divergências políticas, mas nunca deixei de elogiar o Jundiabe como administrador de nossa cidade. Então, realmente, ontem foi um dia que eu acho que uma coisa que a gente tem que levar para o esquecimento em nossa cidade, a desistência da candidatura do ex-prefeito Jundiabe como candidato a prefeito de nossa cidade. Não sabemos o motivo, sabemos simplesmente que ele teve aí uma infinidade de ataques, não só o ataque de televisão, mas outros ataques que faziam a pessoa do ex-deputado Jundiabe, do ex-prefeito. E teve períodos da minha vida, vereador Olímpio, como Vossa Excelência, nós já sofremos uma infinidade de ataques políticos de pessoas que não gostavam da gente, e que a gente continuou nossa luta e fomos continuando, levando paulada, mas na luta, no sentido de não desistir. Então, me deixou muito triste a desistência da candidatura do deputado Jundiabe ontem como prefeito de Mogi das Cruzes. Eu acho que ele só tinha a engrandecer esta eleição do ano de 2016. Então, é por isso que estou fazendo aqui esse pronunciamento até de tristeza de não termos aí, na próxima eleição, embora, mesmo eu sendo um pretenso candidato, sendo às vezes até podendo ser um adversário do ex-prefeito Jundiabe, isso me deixa bastante triste, porque eu acho que seria uma disputa muito, muito importante para a cidade de Mogi das Cruzes. E a presença dele seria importantíssima para a nossa cidade. Pois não, vereador. Vereador Chico Bezerra, Vossa Excelência tocou num assunto muito importante no meio político de todos nós. Vossa Excelência, sabiamente, tocou nesse assunto para que a gente possa discutir esta matéria.
quando nós aqui fazemos as nossas legislações, e ela é reproduzida no governo federal, no governo estadual, no plano municipal, nós fazemos algo para normatizar. Quando algo vem para restringir, tirar a vontade de alguém a trabalhar ou a disputar uma eleição, a gente se sente muito triste. Porque o que se disse todos os dias era que o nosso candidato, que é do meu partido, Jundiabe, estava inelegível. E na verdade não está. E na verdade não está. Então, Vossa Excelência disse muito bem, a cidade está perdendo um dos quadros mais importantes que a cidade tem atualmente. Porque nós não fazemos política sozinhos, fazemos em grupo, em coletivo. E o deputado Jundiabe é uma dessas pessoas que faz parte desse coletivo e que ajuda a fazer essa cidade engrandecer. Quando esteve na prefeitura, quando esteve como vereador nessa casa, como foi deputado estadual com Vossa Excelência, como foi deputado federal, prefeito dessa cidade, desenvolveu um trabalho voltado para a cidade e não para pessoas. Então esse que me entristece, porque o trabalho dele sempre foi voltado para o coletivo. E alguém no individualismo tentam barrar essa ideia, esses projetos. Parabéns pela sua fala. Eu queria, vereador Olímpio, só antes de passar, até para pedir, viu, vereador Juliano Abbe? Vereador Juliano Abbe. Sim, senhor. Por favor. Ontem à tarde eu tive a oportunidade de estar com o vice-governador do estado de São Paulo, doutor Márcio França, que é amigo do seu pai. E gosta muito do seu pai. Você sabe disso. Tanto que, no ano passado, o meu partido, através do vice-governador de São Paulo, doutor Márcio França, nós o convidamos para ele vir para o nosso partido. E o Márcio ontem sentiu muito da saída, da disputa do ex-deputado Jundiabe, e ele disse, quem sabe, Chico, se o Jundiabe não tivesse no nosso partido, ele não poderia ser o nosso candidato a prefeito de Mogi das Cruzes. Então, dê esse recado para o Jundiabe, que o nosso vice-governador mandou esse recado para ele, dizer que continua aí na luta, seu amigo, e não tenha dúvida que o PSB estará sempre à disposição dele. Pois não, vereador Olímpio. Obrigado. Vereador Chico Bezerra, eu vejo na sua fala de Vossa Excelência, um conteúdo altamente marcante na história aqui política de Mogi das Cruzes. Vossa Excelência, como disse, foi adversário, concorreu junto, apoiou o nobre companheiro Jundiabe, por razões de extrema delicadeza, onde o seu ego, ainda que queira participar de um pleito, ele se curvou ao sofrimento que a família está passando. Lamentavelmente, eu gostaria de dizer, eu estou na política, como muitos falam de que eu sou o mais velho desta casa. Sim, eu sou, tenho a honra de ter sido. Tenho 33 anos desta casa, acompanhando a vida política de Mogi das Cruzes. Nos últimos 16 anos, foi o que Mogi mais cresceu no contexto econômico-social. Isso se deveu ao quê? Deveu-se a uma administração que foi impingida, que iniciada pelo Jundiabe. Não vou desmerecer absolutamente o grande prefeito que nós tivemos também, Valdemar Costa Filho, mas devemos marcar que dos últimos 16 anos é um testemunho que eu faço perante o acompanhamento que eu faço dia a dia na vida política dessa cidade. Razão pela qual, vereador Chico Bezerra, é uma perda muito grande, sim, para a cidade de Mogi das Cruzes. Oxalá que nesse pleito haja a discussão dos problemas da cidade, que com altivez os candidatos venham discutir os problemas do interesse da cidade, e não de uma forma que venha atacar a pessoa sem ter qualquer tipo de fundamento. Ora,
vereador Chico Bezerra, Vossa Excelência também já foi alvo muito dessas campanhas. Eu também fui. Agora, Mogi das Cruzes não merece esse tipo de atitude dos comandantes, aqueles que se disputam, aqueles que militam na área política. Nós, lamentavelmente, assistimos, sim, à desistência do nosso amigo Jundiabe a concorrer a um pleito. Estávamos esperançosos de vir dar a continuidade do trabalho elaborado brilhantemente pelo prefeito Marcos Bertaioli. Entretanto, eu vejo hoje uma nuvem muito escura, que não está definido, que nós não podemos dizer assim, como é que vai ficar a situação política da nossa cidade. Nós estamos preocupados. Agora, Chico Bezerra, Vossa Excelência, com sua experiência, com toda essa bagagem que Vossa Excelência dispõe na mão, nós temos que agora, neste momento, juntarmos a força para nós podermos colaborar numa formação onde a tônica da discussão seja progresso da nossa cidade, para que Mogi das Cruzes não sofra qualquer tipo de prejuízo com tudo aquilo que está ocorrendo. Muito obrigado. O vereador Olímpio, eu acho o seguinte, eu tive inclusive a oportunidade ontem, até por felicidade, de estar no gabinete do vice-governador, e o vice-governador estava recebendo a visita do ministro da Defesa, o deputado Raul Jugman. E dentro da antessala, eu tive a oportunidade de entrar na antessala e até tirar uma fotografia com o governador, com o ministro, com o vice-governador. Eu tive a oportunidade de falar com o governador de São Paulo, doutor Geraldo Alckmin. Doutor Geraldo Alckmin, eu queria saber do senhor se é verdade que o senhor está comandando a política de Mogi das Cruzes. Ele disse, não, no meu partido tudo bem. Agora, aonde o PSB estiver como candidatura, nós não vamos ter qualquer tipo de interferência. E eu me surpreendi, vereador Olímpio, hoje, com o jornal Oi, de Suzano, aonde o jornalista coloca numa coluna de que alguns vereadores desta casa deram alguma entrevista, dizendo que o PSB ia ser tirado da minha mão para ser entregue na mão do candidato do prefeito. Eu fiquei surpreso de ver essa notícia, até porque eu tenho um relacionamento. Quem me colocou no partido, no PSB, foi o deputado Márcio França, que era deputado federal na época. Eu já estou no PSB há mais de quase 15 anos no PSB, entendeu? Eu já fui candidato várias vezes a deputado pelo PSB. Então, eu tenho um relacionamento de amizade e eu achei estranho essa notícia de que alguns vereadores dessa casa dão a notícia de que vão tomar o partido da minha mão. Eu já tomei partido de outras pessoas, mas de mim não tomaram ainda não. Entendeu? Agora, até achei estranho, porque eu acho que todos nós temos e podemos ter, vereador Taubaté, a vontade de ser candidato a prefeito novamente de Mogi das Cruzes. E o meu partido quer que saia uma candidatura própria em Mogi das Cruzes. Puxa. E essa candidatura própria possivelmente sairá, dependendo de uma convenção que terá aí proximamente. Então, o PSB possivelmente estará aí na próxima eleição, quem sabe aí no lugar do Jundiabe. Permite a parte, vereador Chico Bezerra. Pois não, meu amigo. Fiquei extremamente feliz. Estou extremamente feliz no momento onde Vossa Excelência, e aí a gente vê um nome com envergadura que Vossa Excelência tem, a experiência que Vossa Excelência tem como homem público, como médico, que é sensível, que trabalha diuturnamente para o desenvolvimento da nossa cidade. Esse processo, vereador Chico Bezerra,
é um processo onde todas as forças políticas deveriam e devem, como Vossa Excelência está fazendo hoje, discutir. Porque não pode ser, é um nome X que tem que ser. Não. A cidade merece, pelo grau de desenvolvimento que já teve, o crescimento político dessa cidade. Essa casa tem diversas forças políticas. Por quê, vereador Chico? Porque quer também gente diferente. Quer pessoas que pensam diferente, que, com ideias novas, ideias inovadoras, que complementem a cidade. E nesse momento é importante o pronunciamento dessa envergadura, ainda mais partindo de Vossa Excelência. Nosso partido, sempre nós nos tivemos à frente. Bem, do antigo e velho Miguel Arraes, lá de Pernambuco, você pegar a história, e ele vem participando, e tem ganhado mentes e corações do Brasil afora. Acho que é um momento desse de reflexão, sim. Também fomos ontem lá ouvir a saída do ex-prefeito, sempre prefeito de Jundiabe, que é uma liderança importante do nosso município, que trouxe progresso e desenvolvimento para a nossa cidade. Nós temos que discutir no campo das ideias. A política não quer hoje, por exemplo, hoje o campo das ideias, o que vai trazer de benefício para a nossa cidade. Né? A gente tem carinho especial pelo ex-prefeito Jundiabe, estivemos lá prestando nossa solidariedade e achamos que foi um momento que ele não deveria fazer isso. Minha opinião pessoal, tem um irmão meu que trabalha com Jundiabe há mais de 25 anos, né? Dias anteriores ele falou, puxa, eu tô triste. Vem falando, né? Meu irmão falando comigo, tá, olha, puxa, eu vejo o Ginjo correndo aí nessa coisa toda, e ontem eu fiquei sabendo, ele me falou um dia antes, olha, o Ginjo acha que vai desistir, e falou isso para mim. Falei, não vai acontecer isso não. E ontem ele foi me chamado por conta disso. Eu acho que o momento agora é, quanto mais forças políticas, mais ideias, nesse sentido, nós temos que... É um momento de debate, um momento de trazer outros acontecimentos para a cidade. Aquele momento de ontem foi triste. Agora eu fico feliz com esse pronunciamento de Vossa Excelência. Estamos juntos, Chico Bezerra. O PCdoB está junto. Tá certo? Obrigado, meu amigo. Pois não, vereador. Obrigado. Peça a palavra, gente. Vereador Chico, só depois do vereador Caio, para ser um pouquinho... Obrigado, meu tá grande quase amigo 20 vereador minutos. Furlan. Eu prometo que serei muito preciso e objetivo nas palavras. Bom, eu acho que falar, na verdade, da grande perda que nós tivemos, né, ontem, né, com relação à desistência da candidatura do Junge, eu acho que é chovendo molhado, né? Eu acho que principalmente o que mais talvez tenha machucado, né, muitas pessoas, né, é a forma com que, né, tudo isso aconteceu, né? Então a minha solidariedade, não só a Junge, mas como toda a sua família também, que passou por esse período, né, de desgaste. Agora, eu fico muito, muito feliz em ver nessa casa o vereador Olímpio falando, o vereador Giana, Vossa Excelência, o vereador Chico Bezerra falando, que nós temos que, antes de falar de nome, nós temos que discutir a cidade. Isso é muito bom. Isso é muito bom, porque até então só se falava de nomes. É o Junge, é Godinho, é Marcos Melo, é Theo, é o Ronaldo Alabarce, é fulano, é Beltrano, mas a cidade ninguém queria falar nada. Ninguém queria falar de nenhum programa, de nenhum projeto, era só nome. Como se o nome e estrutura financeira fosse o suficiente. Queridos, nós estamos em outro tempo. Então, vereador Chico Bezerra, quando Vossa Excelência toma essa posição de querer discutir a cidade, de querer entender o que a sociedade, o que essa diversidade de partidos aqui tem a oferecer, tem a pensar, tem a agregar com a cidade, isso é muito valoroso. E assim como aconteceu, né, com Vossa Excelência, dizendo que o PSD, né, que Vossa Excelência já teria tomado uma canetada lá pelo vice-governador, também falaram que o PV,
por agora, né, o Romildo Campelo ser secretário de Estado, também seria forçado a entrar lá no projeto do nosso prefeito Bertaioli. Eu falei assim, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Aqui não é joguinho de fava contada, não, pelo amor de Deus. Aqui a gente tem autonomia de trabalho. Agora, a partir do momento que essa casa, através de Vossa Excelência, gostei da fala do nobre meu amigo vereador Jean Lopes, quer discutir a cidade, o PV está à disposição. Vamos discutir a cidade. Chega de falar de nome. Chega de falar, vamos falar, ó, a cidade precisa disso, disso e disso. Depois a gente acerta o nome, certo? Perfeito. PV está à disposição para discutir a cidade. PV acredita que Mogi pode ser muito melhor do que é. Obrigado. O vereador, o presidente, só mais um pouquinho. Chico. O vereador, o vereador foi muito feliz. Você foi muito feliz, vereador. 20 minutos já. Você sabe que a gente tem discutido realmente os problemas da cidade. Tem um grupo que tem se reunido e o que nós queremos é justamente isso. E desse grupo sai alguém como candidato, não tenho dúvida disso, depois de uma discussão bastante ampla, bastante intensa, pensando na cidade de Mogi das Cruzes. A cidade de Mogi das Cruzes tem sido bem administrada? Tem sido. Nós não somos absolutamente, não temos absolutamente nada contra a administração do prefeito Bertaioli, contra a administração do deputado Jundiabe, e dizer para os senhores que nós vamos realmente discutir um projeto para Mogi das Cruzes, esse grupo inteiro. Foi não, vereador? Aproveitando a fala, um minuto de Vossa Excelência. Vereador Chico, seja bem rápido. Sim, só me solidarizar. 20 minutos. Por favor. Só me solidarizar, vereador Caio, não se surpreenda se tomar uma canetada lá por cima, viu? Vai ser para engrossar o couro. É brincadeira, viu, vereador? Na verdade, vereador Chico, só para me solidarizar com o ex-prefeito e ex-deputado Junge e sua família, que a fala dele na tarde de ontem foi nesse sentido, de que a sua família, seus netos, a sua vida pública honrada, não merece agora essa avacalhação que houve, né? E a gente percebe que no mundo existe muitas pessoas más, né? Muitas pessoas que não se preocupam com a família dos outros, com o que os outros sentem, com o que se já fez, o que se construiu na cidade, porque Mogi, antes de Junge Bertaioli é uma coisa, depois de Junge Bertaioli é outra cidade. Então eu só quero me solidarizar também com o ex-prefeito Jundiabe, mas num outro momento vou me manifestar também. Muito obrigado, presidente, pela atenção. Gostaria de consignar a presença dos vereadores Cláudio Miaki, Clodoaldo de Moraes, Pedro Comura, vereadora Vera Rainho, Emerson Rong e este aqui que vos fala. Próxima vereadora Odete Alves e Souza, do PR. Senhor presidente, nobres vereadores, eu gostaria muito de trazer nessa tarde uma situação que me ocorreu agora por volta da 13h. Eu fiquei bastante preocupada vindo de Itaiaçupeba, porque toda quarta-feira eu atendo lá em Itaiaçupeba, então eu estou vindo do bairro Centro e eu estou na Francisco Rodrigues Filho. Na altura do conjunto do Bertioguinha, eu até trouxe aqui algumas fotos. Desculpa, mas é a posição da claridade do sol e é foto tirada no celular. Então, na realidade, me ocorreu o seguinte, nesse trecho aí, vereador Caio, nesse trecho aí, nós temos o ponto de ônibus e nós temos 3 faixas. 3 faixas agora, porque se contorna ali antes da Vila da Prata. E o trânsito é intenso ali. E o que acontece? Essa faixa de pedestre no ponto de ônibus, segura essa foto, por favor. Então, o que aconteceu, vereador?
Eu vinha na faixa do meio, que mal dá para ver ali, porque tem o ônibus. A pessoa parou para subir no ônibus, eu vinha na faixa do meio. E o ônibus, da maneira como está parado, e essa faixa na direção do ponto de ônibus, eu não sabia se eu freava ou se eu continuava, porque uma pessoa foi atravessar na frente do ônibus. E o pedestre, a gente nunca sabe o que ele vai fazer quando a gente está na rodovia. Nós não temos noção se o pedestre vem pela frente, se o pedestre vem por trás. Agora você imagina, vereadora Karina, eu estou ali na faixa do meio, no mesmo sentido do ônibus, e me sai uma pessoa ali. Mas olha onde está essa faixa. Olha onde está esse ponto de ônibus. O ônibus tem que parar. Ele está no ponto. Se a faixa veio antes ou se o ponto veio antes, eu não sei. Eu não sou precisa. O que eu sei é o risco, vereador Antônio Lino. O risco que a gente está correndo com o ponto de ônibus e a faixa na mesma direção. Então, assim, é uma imensa preocupação. Quase que eu atropelo hoje uma criança, porque nós estamos aí na porta da escola. Do outro lado da pista, nós temos a escola ali estadual. Eu estou ali no Bertioguinha. É o ponto do ônibus no paredão do União, do antigo União. Então, agora você vê o carro do meio ali. Imagina uma pessoa passando na frente do ônibus ali. Você nunca sabe para que lado o pedestre vai. Se ele vem atrás do ônibus, se ele vem na frente do ônibus, você não tem visão. No mínimo, ou a faixa está em lugar errado, ou o ponto de ônibus está em lugar errado. Eu não sei o que veio primeiro, como mencionei. O que eu sei é que isso está muito perigoso. A gente perde vida ali com muita facilidade. Vereador. E hoje eu peguei uma criança atravessando na faixa, o ônibus parou, mas eu não paro, eu continuo. E a criança foi na frente do ônibus. Como que o motorista vai prever isso? Vereadora Odete, permite uma parte? Pois não, Vossa vereador. Excelência tem toda a razão na fala de Vossa Excelência e na observação que Vossa Excelência está fazendo. Porque esta agora se tornou uma via de 3 pistas. Sim. Então ela tem 3 pistas de rolamento. A do meio virou uma pista expressa. Então, isto, eu sei porque eu uso sempre aqui, que eu vou naquele retorno que tem lá, quase próximo da Vila da Prata ali. Isso. E a pista central virou uma pista de um rolamento. Ela tem uma velocidade praticamente de 80 por hora. E qualquer criança, ainda mais, Vossa Excelência lembrou muito bem, é uma escola. Não são adultos que vão atravessar, são crianças que geralmente está atrasado para chegar na escola, que atravessa em qualquer lugar. Então, Vossa Excelência lembrou muito bem. Eu acho que nós temos que... o vereador Cláudio que está aqui, que é do transporte, falar com a Secretaria de Transporte para que eles façam a revisão ou repaginar essa questão aí, se é o ponto. Eu acho que era melhor trocar a faixa, que se torna mais fácil e mais simples, para que a gente possa ter a tranquilidade de transitar por essa via sem ter a surpresa de alguém atravessar na frente do ônibus e nós termos aí um acidente fatal a qualquer momento. Vossa Excelência tem toda a razão. Hoje eu passei por esse susto, por isso fiz questão de fazer a foto mesmo do celular e trazer para os senhores. Porque nós estamos na porta da escola, a velocidade ali não é extremamente baixa, porque nós estamos na rodovia, e existem 3 faixas. É como se o vereador falou, como se fosse a faixa expressa. E, de repente, eu me deparo com uma criança que sai na frente do ônibus. E eu vinha de Itaiaçupeba para cá. Quer dizer, são 3 faixas, está ali, ó, o ponto de ônibus e a escola lá. É que não favoreceu a claridade, a iluminação aí não favoreceu. Mas olha a escola municipal lá. Escola estadual, perdão. E a faixa aí para os alunos atravessarem. Então, assim, é um risco muito grande. O que veio primeiro, eu acredito até que foi o ponto de ônibus, porque essa rodovia foi mexida há pouco tempo. Foi implantada a 3ª via há muito pouco tempo. Então, assim, tomar o máximo cuidado, né? Porque não dá para fazer a faixa na frente do ponto do ônibus. Porque aí ela está praticamente na frente, na lateral. Atrás se tem uma visão melhor, porque se a criança sai por trás, você pelo menos tem o tempo de frear. Pela frente, não tem condição. Então, assim, um risco claro, e que eu passei por essa situação, eu fiz questão de trazer. E vamos rever a cidade como um todo, porque se aí está assim,
De repente, nós podemos ter outros pontos como esse. Vereadora Odete. Pois não, vereador. Permite uma parte? Eu estive no local há um tempo atrás e ali também há uma reclamação da escola com a mudança do ponto de ônibus. Hoje os alunos precisam atravessar a pista, precisam andar mais para chegar até o ponto de ônibus. Isso causa um perigo iminente, tanto quanto a locomoção à distância, como também ao local que foi instalado. E eu quero reforçar que até a fala do vereador Duígues de ontem, que tem que haver uma conversa com as pessoas, com a comunidade envolvida. Tem que haver uma conversa com a escola, um debate. Precisa ter essa participação. Se não houver a participação, as coisas de cima para baixo sempre não é bom, não é salutar para a sociedade. Então, eu reforço aqui também a sua fala. A gente precisa averiguar certas coisas, certas determinações, certas mudanças abruptas em nossa cidade para que a sociedade não se sinta prejudicada. Obrigado. E para concluir, presidente, eu só gostaria de dizer, mais uma vez, porque eu já disse isso aqui no plenário outras vezes, existe uma distância, vereador Cláudio Miak, grande entre o ponto de ônibus existente e o muro ali do Antigo União Futebol Clube ali. Existe uma distância grande. Existe espaço suficiente para fazer uma baia. Os carros já transitam na terra ali. Então, assim, a baia é muito mais segura para o motorista, para o pedestre, ajuda todos. Então, ali o solo favorece, é uma reta. Então, tem hora que a gente torna-se exigente demais ou até chata. Mas é uma realidade de fácil acesso, é uma realidade de fácil solução. Mas a gente não consegue. Então, eu fiz questão de trazer pelo risco que corri e que as pessoas correm. E que a gente consiga, claro, vou falar com o secretário, não tive tempo, peço tua ajuda dentro da comissão, para rever isso na cidade como um todo, porque é inadmissível correr esse tipo de risco. Grata pela atenção, presidente, grata a vereadores, grata à imprensa. Palavra próximo vereador inscrito, vereador Duígues Martins. Gostou, Paulo? Boa tarde, senhor presidente, vereador Chico Bezerra, boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, população que nos acompanha, boa tarde, através da TV Câmara. Senhor presidente, eu quero abordar aqui o problema da moradia em nossa cidade. Problema de conflitos agrários, conflitos de terra. Hoje tivemos 2 episódios na cidade. Um lá nos Chacareiros, com a ação de reintegração de posse, e outra no Conjunto Jefferson, que, ao meu ver, vereador Taubaté, a Guarda Municipal, comandada pelo coronel Elina Pomuceno, extrapolou as suas atribuições, fez uma reintegração de posse, sem mandado judicial. Isso não pode fazer justiça, entre aspas, com as próprias mãos. Lá no Conjunto Jefferson. E lá nos Chacareiros, felizmente a juíza de Brás Cubas suspendeu a reintegração de posse contra a senhora, deixa eu localizar o nome da senhora que sofria aqui a reintegração de posse. E que a juíza de Brás Cubas suspendeu a reintegração de posse, porque o INCRA entrou no processo, entrou na lide, provando que aquelas agora são terras federais e, portanto, suspendeu a reintegração. Então, o que nos preocupa, vereador Taubaté, vereador Chico Bezerra, é que a dona Tieco Kodama Rimeno, reintegração de posse contra essa senhora, e que, felizmente, ontem, o INCRA entrou
na lide, entrou no processo, provou-se tratar de terras federais e a Itaquareia estava pedindo a reintegração da posse. Eu estive lá agora, depois do almoço, mais de 400 moradores bloqueavam a rua com medo do oficial de justiça vir cumprir a reintegração de posse com força policial. Então, é algo assim que nos preocupa. Nos preocupa. E aí, o Poder Judiciário de nossa cidade tem que estar atento que ali foi pacificado, vereador Antônio Lima. Vivia-se um conflito agrário ali, e a presidente Dilma desapropriou aquelas terras para fim de reforma agrária, e a Justiça Estadual, ela não percebeu ainda que isso aconteceu, está dando sequência nas ações de reintegração de posse, e hoje de manhã, por pouco, se não fosse suspenso, hoje está aqui na certidão do processo, se não fosse suspenso hoje a reintegração de posse, haveria um conflito com mais de 400 chacareiros obstruindo a rua. Então é algo que nos preocupa, E aí, os órgãos do nosso governo municipal também têm que estar atento para oferecer apoio, assistência a esse prêmio, vamos dizer assim, que Mogi das Cruzes recebeu, que foi essa desapropriação para fins de reforma agrária, que com certeza gerará muitas divisas para o nosso município a partir dos chacareiros lá de Jundiapeba. Permite a parte, vereador. Então essa é a parte boa, triste boa que ocorreu hoje durante o dia. Mas há uma parte triste no conjunto Jefferson, que eu acho que a Guarda Municipal extrapolou as suas atribuições, e aqui eu quero abordar também. Vereador Antônio Lima. Permite a parte, eu quero falar da questão do chacareiro. É que assim, nós não temos uma questão só de chacareiro naquele local, nós temos a questão de chacareiros, moradores, entendeu? E chacras de veraneio. Essa divisão tem que ser feita lá, vereador, que é assim, eu não sei quem era o advogado que estava na ação desta pessoa aí que estava nessa questão, porque eles tiveram uma troca de muitos advogados lá, e isso aqui muitas vezes está deixando o pessoal sem uma cobertura jurídica. O que acontece? Quando você tem um advogado que é o defensor da sua causa, ele está sempre acompanhando. Com algumas mudanças que houve lá, de associação, Zamboto e outros saíram, não perderam um patrocinador daquela causa dele. Mas o Itaquareia não perdeu, porque o Itaquareia tem um grupo de advogados que trabalha o tempo todo. Essa questão que está envolvido o INCRA, não tem como mexer mais. Essa é pacificado. Agora, aquelas que são moradores, que estavam cadastrados e que venderam as suas propriedades por um valor simbólico, por outros valores lá, e mudaram de lá, elas continuam sofrendo ação. Então, a gente precisa definir muito bem. O vereador Protásio sabe muito bem, ele tem lá a Dona Vitória, do bairro lá da Vila Vitória, que ele acompanha de perto essa questão lá, a Gilda, que teve aqui esse dia com o vereador Clodoaldo, que são os patrocinadores. Agora, eu tive conversando com uma pessoa na semana, e ele me disse: vereador, como é que eu consigo um advogado, porque o meu advogado saiu da causa? Eu falei: você rapidamente tem que constituir um outro advogado, para ele continuar acompanhando o seu processo, porque a Itaquareia, ela não perde tempo, o advogado dela está o tempo todo repondo ações e cobrando que o judiciário faça. Mas, como esse aí que Vossa Excelência acompanhou e era dos agricultores, parabéns para Vossa Excelência, porque eu acho que aí estavam se cometendo uma injustiça. Obrigado, vereador. Então, vereador Antônio Lima, Vossa Excelência citou algumas áreas que não foram contempladas pela reforma agrária, como Vila Vitória, Vila Barreiro, tá? Então não foram contempladas. Esta área da dona Tieco, que aqui do processo, essa área é uma área da reforma agrária. A Itaquareia tinha que desistir dessas ações. Ela tem que entender que ela já foi indenizada pelo INCRA. E, portanto, ela não tem que continuar pleiteando aquelas terras. E como nos autos não constava o decreto de desapropriação, a juíza determinou a reintegração de posse, mas voltou atrás e transferiu o processo para a Justiça Federal. Mas eu acho
que a coordenadoria de habitação do nosso município e o executivo que acompanhou esse processo tem que estar mais atento também para dar a devida assistência àqueles moradores, para não passarem por constrangimentos como passaram hoje de manhã. Deixaram o plantio, deixaram a lavoura, deixaram o seu trabalho, foram bloquear ruas, o padre da comunidade foi para lá, o bispo esteve preocupado, embora não estivesse lá. Tudo isso poderia ter sido evitado se a Itaquareia se retirasse da disputa daquelas terras, uma vez que a mesma já foi indenizada. Concordo com o vereador, concordo com Vossa Excelência, mas a prefeitura também perdeu esse poder sobre essas áreas. Hoje ela trabalha com a questão das áreas que são moradias, que as pessoas que moram fora destas áreas. A prefeitura hoje trabalha com essa questão com a habitação, conversando com a empresa, para tentar fazer um loteamento para transferir essas pessoas em residência, não é nem apartamento, são em residência. Isso vai ajudar e muito. Agora, eu acho que também o pessoal da associação tem que levar essa lista de moradores que foram contemplados pelo INCRA lá no fórum, nas ações, e a pensar nas ações, todo esse processo que foi deliberado pelo governo federal. Eu acho que o Poder Executivo ele tem a obrigação de estar atento a todos os conflitos fundiários do nosso município. E esse é um deles. Eu acho que a Prefeitura não pode se eximir de acompanhar esse processo, não só na área onde ocorreu a reforma agrária, como também na Vila Vitória, Vila Barreiro e outras áreas que temos conflito agrário em nossa cidade. E o Conjunto Jefferson, senhor presidente, senhores vereadores, vereador Antônio Lino, é um conjunto que Vossa Excelência sabe muito bem, que é um vereador que tem vários mandatos nessa casa, é um conjunto de mais de 20 anos, Conjunto Jefferson. E quando aquele conjunto foi projetado, e foi o prefeito Valdemar Costa Filho, o prefeito projetou uma casa para cada família. Só que 20 anos depois, essas famílias foram crescendo, os seus filhos foram casando, as suas filhas também. E o que ocorreu? Em cada casa hoje, e eu estive lá pessoalmente, tem 2, 3, 4 famílias, com a vasta extensão de terras desocupadas em torno do Conjunto Jefferson. E o que essas famílias vêm fazendo pela crise de moradia? Vem construindo novos imóveis. E o que eu acho, e o que ocorreu hoje, durante a manhã, e já ocorreu semana passada também. O coronel, que aliás tem vários coronéis aí, e aí eu acho que eles tinham que se localizar, que hoje está na gestão pública, e na gestão pública não se trata com a tropa, mas com pessoas, essa preocupação tem que ter. Semana passada foram lá e derrubaram alguns barracos. E hoje de manhã foram lá e derrubaram outros barracos. Nós sabemos que terras públicas, elas nunca se obtém uso capião, salvo se o prefeito as desafetar para interesse social, para construir moradia. Portanto, eu expliquei para aquelas famílias que elas nunca vão poder solicitar o uso capião, pleitear daquelas terras. Mas nem tampouco a prefeitura pode chegar lá, meter o pé nos barracos construídos e desocupar a área por vontade própria. Necessita recorrer ao Poder Judiciário, porque não se pode o poder público fazer justiça com as próprias mãos. É o Poder Judiciário. Então, hoje de manhã, foram lá, meteram o pé, derrubaram, encheram caminhões com telha. Isso não pode ocorrer. Isso viola o Estado Democrático de Direito. Isso viola as leis. E o Estado Democrático de Direito é o direito de pleitear a justiça. É o direito que o Poder Judiciário tem, depois de transitar e julgado uma ação, reintegrar a terra. Não pode o coronel ir lá, e ele, por as suas próprias mãos, derrubar casas. Isso não pode ocorrer. E aí eu queria chamar a atenção da imprensa para ir lá perguntar para aquelas famílias o que ocorreu.
porque é um bairro isolado, vereador Chico Bezerra, um bairro esquecido, um bairro que passa um ônibus de manhã e outro de noite, e a Secretaria de Segurança acha que pode chegar lá e fazer o que quiser. Por favor, vereador. Não é? Só para concluir, senhor presidente, porque discutimos aqui o futuro da cidade, discutimos aqui agora há pouco quem pode ser candidato a prefeito, quem pode concorrer, quem pode ganhar. Mas antes de tudo, como disse o vereador Caio Cunha, nós temos que olhar para os problemas da cidade. Hoje, nesse dia, ocorreram 2 problemas relacionados a problema de moradia, a problema agrário. Então, o Conjunto Jefferson, senhor presidente, e eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, vou denunciar essa arbitrariedade. Isso é uma arbitrariedade. Não pode. Quero repetir. Não quero julgar aqui a ação das famílias. Se ocuparam terra pública ou privada, o que fizeram. Mas o Poder Judiciário está aí para tomar as atitudes dentro da lei. Devido processo legal, transitou em julgado, se for ação de reintegração de posse, que o seja. Mas não é a Guarda Municipal, comandada pelo coronel, que vai lá e vai meter o pé nas casas. Então eu quero aqui fazer essa denúncia com relação a essa arbitrariedade, essa violência aos direitos humanos ocorrida no dia de hoje no Conjunto Jefferson. Muito obrigado, senhor presidente. Nada. Tem mais vereadores? Não havendo mais vereadores inscritos para falar em expediente, solicito o primeiro secretário que realize a chamada dos seus vereadores para constatação de quórum e início da ordem do dia. Vamos lá, senhor presidente. Vereadores e vereadoras, Ana Karina está presente. Antônio Lino está presente. Taubaté Guimarães está presente. Caio César está presente. Carlos Evaristo. Carlos Karefsky está presente. Cláudio Miak está presente. Clodoaldo Aparecido Moraes. Emerson Hong está presente. Francisco Bezerra na presidência. Edwiges Ferreira está presente. Jean Carlos Soares Lopes. Juliano Abe está presente. Marcos Furlan está presente. Mauro Claudino Araújo. Odete Rodrigues de Souza está presente. Olímpio Tomiyama San está presente. Pedro Komura está presente. Protásio Ribeiro está presente. Reinaldo Sakai está presente. Roberto Valença, Rubens Benedito Fernandes está presente. Vera Rainho, presente, senhor presidente, também o vereador Jean Carlos Soares Lopes. 18, senhor presidente, vereadores encontros presentes. Há quórum regimental. Terminei já. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Vamos lá. Única discussão. Anotar também a presença do vereador Clodoaldo Moraes. Isso. Única discussão e votação do projeto de lei 99/2016, de autoria do vereador Taubaté Guimarães, que dispõe sobre a denominação de via pública a rua João Batista de Oliveira, que consta com os pareceres de Justiça e Redação pela sua normal tramitação. Coloco em discussão projeto do vereador Taubaté Guimarães. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Senhor presidente, não constam mais papéis ou projetos a serem votados na ordem do dia. Não havendo papéis para a ordem do dia, nem vereadores inscritos para falar em explicação pessoal, dou por encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores a comparecerem na próxima sessão ordinária, realizar-se na próxima terça-feira em seu horário regimental. Está encerrada a presente sessão. E aquela?